Como tudo que é ruim pode sim piorar, não bastasse o Palmeiras, ao que tudo indica, avançar para contratar John Arias com uma proposta de mais de 150 milhões de reais, como a gente vem falando desde ontem, agora a Leila Pereira resolveu ir com tudo para cima do Nino. Não que seja uma surpresa, afinal de contas esse interesse do Palmeiras já é público há um tempo, mas a situação parecia ter esfriado definitivamente, já que o Zenit já havia informado que o jogador só será negociado, ou só seria negociado, no meio do ano. Só que hoje, pela manhã, o GE trouxe uma informação afirmando que o Palmeiras enviou um emissário até Abu Dhabi, onde o Zenit está participando de um torneio amistoso, para tentar convencer o clube russo a negociar o jogador agora. E aí seria um golpe realmente muito duro ver esses dois jogadores que saíram daqui com a promessa de voltar, indo reforçar um time que, evidentemente, vai brigar por todos os títulos aqui no Brasil e, consequentemente, será um rival direto do Fluminense. Eu vou colocar na tela aqui essa matéria que foi publicada aqui pelo GE mais cedo, assinada pelo Thiago Ferri, que diz que o Palmeiras avançou nas tratativas com o staff do Nino e agora trabalha para convencer o Zenit a concretizar o negócio. A equipe russa ainda não aceitou a proposta alviverde, cujo valor não foi revelado. A expectativa nos bastidores, porém, cresceu pelo acerto. Bom, só nesse primeiro ponto aí, a gente já tem uma negociação avançada com o staff do Nino. Ou seja, é o Nino aceitando negociar com o Palmeiras. Quando antes a ideia que se tinha era de que a prioridade absoluta dele seria voltar para o Fluminense. E aí, na sequência, as conversas acontecem desde o início do ano. O Verdão trata o jogador como principal nome para reforçar a zaga. E uma possibilidade discutida, caso o Zenit não tope a liberação agora, é fechar a transferência imediatamente e receber o jogador apenas no meio do ano, quando o mercado europeu é mais aquecido. Mas diferente de outros países, a Rússia ainda está com sua janela de transferências aberta até 19 de fevereiro. Porque aí o Zenit depois conseguiria buscar uma reposição. Só que o Zenit já contratou recentemente o zagueiro do CSKA, que é um dos melhores da Rússia, antes mesmo de liberar o Nino. Então, enfim, né, como está dizendo aí, tem até o dia 19 de fevereiro de janela aberta. E aí, para destravar essa negociação, o Palmeiras enviou esse emissário a Abu Dhabi, onde o Zenit disputa um torneio amistoso, ou seja, para negociar diretamente com o jogador. Eu comecei pelo assunto Nino aqui, mas antes eu vou começar de trás para frente. Primeiro falando sobre Arias, depois passando pelo Nino, até chegar ao Boanga, para que vocês possam entender exatamente o que está acontecendo, porque a estratégia do Fluminense é não deixar vazar nada sobre o plano que o clube está montando para tentar viabilizar, se não cobrir a proposta do Palmeiras, a chegar a valores próximos. Então, sim, o Fluminense está tentando viabilizar esse negócio. Os amigos do GE publicaram mais cedo, é a mesma informação que eu tenho também por aqui. O Fluminense está tentando. De que forma? A gente não sabe. Mas creio que uma ideia seja, se não, porque alcançar o valor que o Palmeiras colocou, imagino que seja um tanto quanto inviável. Então talvez o plano seja chegar a valores próximos e contar com a vontade do Arias, com a promessa do Arias em voltar a vestir a camisa do Fluminense. E aí o que eu apurei é que o Arias ele entendeu que precisa voltar ao futebol brasileiro para jogar e disputar a Copa do Mundo e quem sabe ser titular da seleção colombiana na Copa do Mundo. E ele daria a preferência ao Fluminense. Ele quer ouvir o que o Fluminense pode oferecer para saber se dá ou não para atravessar essa negociação. É claro que nesse meio tempo ele ouviu a proposta do Palmeiras, ele sabe de tudo e sabe também que o Fluminense vai ter muita dificuldade para chegar nesses valores. Então o Arias dá preferência ao Fluminense? Dá. Mas só que a situação dele, nesse caso aí, é muito confortável. Porque depois a narrativa ela pode ser conduzida de uma maneira muito simples, até tranquila. Olha, eu falei que voltaria ao Fluminense. Eu falei que daria preferência ao Fluminense. Mas, infelizmente, o clube não chegou até os valores necessários para fazer a negociação. E aí não depende só de mim. Então é uma situação muito, entre aspas, confortável, que joga, querendo ou não, a responsabilidade toda para cima
do próprio Fluminense, que tem que se virar para chegar nesses valores. Mas também tudo isso é consequência das decisões que foram tomadas lá atrás, da permissão da venda dele por um valor, por aqueles valores para o Wolverhampton, para 6 meses depois voltar. Enfim, a gente já falou muito sobre isso. Mas há esse entendimento do Ares que ele precisa voltar para jogar a Copa do Mundo. O Fluminense é a prioridade, mas tem que ter dinheiro. E aí o clube tenta montar, aliás, já tinha um planejamento voltado para isso, só que não esperava que fosse acontecer agora. Então, desde domingo, internamente o clube vem trabalhando e dando todo o gás ali, com várias reuniões, para tentar viabilizar um modelo que pudesse se apresentar como competitivo diante da oferta do Palmeiras. Tá? Então, sim, isso está acontecendo nos bastidores. Vão conseguir? Aí é uma outra história. O que é fato eu falei para vocês, constantemente o Arias fala com o Fluminense. Tem uma relação próxima com o Mário Bittencourt e os dois sempre trocaram mensagens de maneira constante e o Fluminense deixando bem claro, caso ele voltasse, o clube faria uma proposta. Isso aí é um fato, é informação. Tá? Então a gente vai ter que aguardar. O prazo é até hoje para que o Fluminense consiga apresentar a sua oferta e tentar atravessar o Palmeiras e ficar com o John Arias. Sobre o Nino, o Fluminense também, enfim, o Nino acho que até mais do que o próprio Arias, né? O Fluminense tentou contratar o Nino já nesta janela e ouviu do Zenit que ele não seria negociado. E agora sai essa notícia do Palmeiras. Pelo Nino, o Fluminense faria todos os esforços possíveis para trazê-lo de volta. A relação também do Nino com o Mário é muito próxima, sempre foi. Então, as duas partes sempre se falaram. Mas o Nino aceitou ouvir a oferta do Palmeiras. Porque se tem uma negociação avançada com o staff, é porque ele ouviu, ele aceitou conversar, aceitou negociar. Não falou, olha, não, eu só negocio com o Fluminense. No Brasil, só com o Fluminense. Pelo visto, isso não aconteceu, já que o Palmeiras avançou nas conversas com o staff dele. Agora, a situação é a seguinte, o clube foi consultar novamente o Zenit se eles topam negociar agora. Essa informação foi publicada agora pelos amigos lá do GE, Gustavo Garcia, Jéssica Maldonado, Giba Pérez, afirmando que o Fluminense fez essa consulta e ouviu que o Zenit mantém a postura de só negociar o Nino no meio do ano. Mas o Palmeiras está enviando um cara pessoalmente lá para negociar. E quem garante que eles não podem fechar uma negociação agora para o Nino sair só no meio da temporada? O Fluminense acredita que isso não vai acontecer. Pois bem, mas tem alguma coisa acontecendo do outro lado. E o risco, querendo ou não, existe. E aí, de novo, o jogador também tem que se posicionar. Não quer voltar ao Fluminense? O Fluminense não quer retribuir a gratidão? Não tinha dado essa palavra? Então agora é hora de ter a palavra. Isso vale para o Nino e vale para o Arias também. Porque se o Arias falar que não quer ir para o Palmeiras, que vai rejeitar a proposta, ele fica lá e não sai. E aí o Wolverhampton é obrigado a ficar com o jogador ou aceitar uma proposta do Fluminense. Basicamente é isso. Que foi o que aconteceu, eu falei isso aqui mais cedo, quando ele rejeitou uma proposta do Zenit para ir para a Rússia, o Fluminense queria vender e ele não quis ir. Foi exatamente isso que aconteceu. Então essa é a situação dos dois. É claro que, e aí isso é informação, outra informação. O Fluminense contratando o Arias agora tem como contratar o Boanga? Até ontem à noite o que eu vi foi, é inviável. Ou chega um ou chega o outro. E ainda tem essa situação do Nino rolando, que a gente, enfim, não sabe se eles vão mudar lá a postura. Não há como viabilizar a chegada de todos. Então, por isso, a negociação com o Boanga também não avançou. O Fluminense está sabendo desde o final de semana em relação ao Arias, vinha nessas conversas, as conversas foram travadas em relação aos valores, não houve um acordo ali fechado em relação a valores, o Fluminense tinha que ainda chegar na proposta do Los Angeles, e aí, enfim, explodiu essa situação do Arias, e desde então tudo se voltou para resolver essa questão. Tá? Então, o Boanga pode vir, mas ele viria num contexto em que o Fluminense não consiga acertar esse retorno do John Arias. Os dois
nesse nível de grana e dinheiro, seria realmente inviável. Pelo menos foi essa a resposta que eu ouvi ontem à noite sobre essa situação, tá? Então, basicamente, é isso. O dia está agitado no CT, muitas conversas acontecendo, muita coisa acontecendo, e até o final do dia, certamente a gente vai ter uma definição, porque é o prazo que o Fluminense tem para responder ao Wolverhampton com uma proposta para tentar atravessar o Palmeiras e ficar com o John Ares. Beleza, pessoal? É isso. Já ficando por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, por favor, e a gente volta a qualquer momento com mais informações.